quarta-feira! A Gazeta Esportiva está no ar. Muito boa noite, pessoal. Uma super quarta para você com muita bola rolando pelos estádios de São Paulo. E olha, para comentar todos esses jogos, nós temos, claro, uma dupla de craques. Boa noite para ele, direto de Alphaville, nosso tetracampeão Paulo Sérgio! Boa noite, Mi. Boa noite, você de casa, aí, Alex. Fez a corridinha hoje? Então, eu treinei hoje, aí eu fui ver se você tinha treinado. Eu treinei, e só não postei. E não vi que você não postou, Mas então treinei, é que você mas falou não postei. agora. Porque pro Paulo, se a gente não posta, não valeu, entendeu? É. E ele, direto de São Roque, grande jornalista Alex Miller. E eu da Moca. A nossa equipe de reportagem está toda espalhada pelo estado de São Paulo para proporcionar para vocês a cobertura mais completa dos duelos de hoje. José Paz tem tudo de Português e São Paulo. Aê, Zé! E a Marina está no estádio 1º de Maio para acompanhar São Bernardo e Santos, nossa bela Marina. E o Thiago Salazar chega diretamente de Campinas com as informações de Ponte Preta e Corinthians. Cadê o Salazar? Vai aparecer? Não, não vai aparecer. Ele está de costas, mas ele está lá. Tá fazendo selfie com o povo. Ele está lá. E devia mostrar. E tem ainda o empate sem gols de Palmeiras e Red Bull Bragantino na abertura da 5ª rodada do Paulistão. Ó, nem pense em mexer no controle remoto. A gente volta depois dessas dicas. Muito bem, a gente está de volta e vamos girar a nossa equipe de reportagem com os destaques iniciais dos jogos de hoje dos grandes clubes paulistas pela 5ª rodada do estadual. A gente começa com o José Paz, que está na nossa redação, mas logo mais vai para a Arena Mercado Livre, não é isso? Pacaembu. Lá no Pacaembu? É, ele vai para lá acompanhar o duelo entre Português e São Paulo. Boa noite, Zé! Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, exatamente isso. Daqui a pouquinho estarei lá no Pacaembu, 21h35, a bola rola para Portuguesa e São Paulo. O jogo seria, claro, no estádio do Canindé, mando da Lusa, mas o estádio do Canindé vai ficar fechado aí pelos próximos 3 anos para uma reforma importante. Então a Portuguesa vai mandar os seus jogos aí majoritariamente lá no estádio do Pacaembu. Jogo importante, daqui a pouco a bola rola. A Portuguesa ainda não venceu nesse Campeonato Paulista de 2025 em 4 partidas. 2 derrotas, 2 empates. O São Paulo vem de 2 vitórias importantes, uma contra o Guarani com seu time principal e outra no Majestoso, claro, também com seu time principal, clássico diante do Corinthians lá no estádio do Morumbis. Mas hoje já adianto para vocês que o time será completamente reserva lá no estádio do Pacaembu, já avisando o jogo do próximo sábado contra o Santos, lá na Vila Viva Sorte, lá na Vila Belmiro. São Paulo que anunciou ainda há pouquinho, o nosso diretor tem a imagem para colocar para vocês, o Cedric Soares, jogador que eu comentei ontem aqui, né, português, lateral direito, vem aí com um vínculo de 3 anos, de 3 meses, tá há 1 ano parado, né? 1 ano que ele não joga futebol, tá se recondicionando fisicamente lá no CCT da Barra Funda, acertou com São Paulo, então 3 meses, se der tudo certo, renova até o final do ano. Daqui a pouquinho eu volto pra gente, a imagem do Cedric aí, daqui a pouquinho eu volto pra gente comentar mais sobre esse Portuguesa e São Paulo, escalação, aquela coisa toda que você já tá acostumada, né, Michele? Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu volto direto na nossa redação de esportes aqui, tá certo? Beijão! Beleza, vamos direto para Campinas, estádio Moisés Lucarelli, onde logo mais tem Ponte Preta e Corinthians. Quem está lá é o Thiago Salazar. Muita chuva por aí, Salazar? Os times já chegaram? Boa noite. Nossa. Muita chuva, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Inclusive, Osmar Menezes, nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês agora aqui. Dá uma olhada no estado do gramado do Moisés Lucarelli. Sinceramente, do jeito que tá agora, não tem condição nenhuma de ter jogo. A bola vai rolar às 7h45, já choveu mais. A esperança é que a chuva diminua e que a gente consiga aqui acompanhar a partida do Corinthians contra o São Paulo. Os times já estão por aqui, viu, Mi?
Beleza, desse jeito que tá aí, Assim não dá, não. não dá, né? Desse jeito, não. Até porque tá chovendo ainda. Não é que parou de chover e tem que esperar escoar a água. Pelas imagens aí, dá pra ver que a chuva continua forte e também não tem nenhum funcionário lá com o rodo pra tirar o excesso. Eles estão esperando parar a chuva. Também a drenagem, né? Se é boa ali, né? Então. Agora é a vez da Marina Buffon chegar com as informações do jogo entre São Bernardo e Santos, diretamente do estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. Boa noite, Má. A torcida santista tá empolgada por aí? Olá, Michele, boa noite para você, para todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Pois é, a gente não pode, infelizmente, mostrar para vocês agora como é que tá aqui o gramado e também a torcida, por conta dos direitos de transmissão. Afinal, esse jogo começa às 6h30, mas não quero ninguém mudando de canal não, tá? Só depois do Gazeta Esportiva vocês mudam de canal para assistir esse São Bernardo e Santos. Mas aqui tem bastante torcida santista, sim, principalmente porque o Neymar está chegando aí, obviamente não tá por aqui ainda, não veio para São Bernardo do Campo, mas esse jogo de hoje é importante por 2 motivos. O Santos precisa voltar a vencer, são 2 jogos seguidos sem vitória, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Velo Clube no último final de semana. Do outro lado, São Bernardo vem aí com uma campanha muito boa, em 4 jogos são 3 vitórias, a equipe aqui realmente está fazendo um bom campeonato paulista, inclusive é o líder do grupo que tem o Palmeiras. Caso vença hoje, consegue mais um pouquinho de distância aí, tá com 9 pontos, o Palmeiras está com 8, então conseguiria uma distância maior. Tá certo, Mi? Não posso mostrar para vocês aqui agora, mas daqui a pouquinho eu volto com a escalação oficial do Santos e também, é claro, informações de mercado da bola, porque o Neymar tá trazendo gente pro Peixão. Aê, que legal, Má. Bom, depois desse giro inicial da nossa equipe de reportagem, chegou a vez da nossa enquete do dia. Eu quero saber de você que nos acompanha, da nossa dupla de comentaristas aqui, o seguinte: qual grande clube paulista vai se dar melhor nos jogos de hoje pela 5ª rodada do campeonato? O Corinthians vai se dar melhor? O Santos vai se dar melhor? Ou o São Paulo vai se dar melhor? Volta lá no site gazetesportiva.com. Eu quero a sua opinião, Paulo Sérgio, e a sua Alex Miner. Então, são jogos difíceis, né, Mi? São jogos difíceis, até porque o São Bernardo, como a própria Má estava falando, vem muito bem. Não é de agora, não. O São Bernardo, de temporadas passadas aí, vem muito bem no Campeonato Paulista e vai ser muito difícil o Santos ganhar lá. E é líder do grupo do Palmeiras. E vai ser muito difícil. O Corinthians, a Ponte Preta sempre jogou bem contra o Corinthians lá. E aí, depois São Paulo jogando com o Bambuzinho, vai jogar com o Bambuzinho, eu ia falar pra você que o melhor que vai dar bem é a Portuguesa. Portuguesa? Ah, não, mas não é essa opção. É Corinthians, Santos e São Paulo. Então vai o Corinthians, né? Corinthians contra a Ponte Preta lá naquele campo cheio então, de eu acho água. que quem vai se dar melhor é o Corinthians. Jogo, então, né? quem vai se dar melhor nesta noite vai ser o Corinthians, porque não vai jogar. Com aquele campo lá não tem condição. Não é polo aquático, é futebol. Nesse momento não tem condição de jogo. Agora, se a bola rolar normalmente, acho que, teoricamente, quem tem mais chance de se dar bem é o São Paulo. A Portuguesa é um time ainda limitado, está na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. O São Bernardo vai pegar o Santos. Para mim, o São Bernardo é até favorito contra o Santos, jogando em casa, com esse time do Santos, sem ainda Neymar, sem outros reforços. O Santos é muito fraco. E parece que o Gil vai voltar, hein? Então vamos ver. Eu já tava falando aqui semana passada. O Caixinha vai ter batata assando. O Caixinha vai ter que chamar o Gil de volta. O Caixinha. Gil volta E o aí. Corinthians vai jogar com um time completamente reserva contra a Ponte em Campinas. Como o Paulo disse, tradicionalmente é sempre um osso duro de roer. Então, teoricamente, o São Paulo teria um pouquinho mais de facilidade ou menos dificuldade entre esses três aí. São Paulo joga também com os Eu reservas. sei, mas é que a Portuguesa é muito fraquinha. Bom, o Palmeiras abriu ontem a 5ª rodada do Campeonato Paulista e estava jogando em casa com o Red Bull Bragantino. E aí? Os 25 mil torcedores que estiveram no Allianz Parque não ficaram nada satisfeitos com o empate sem gols. Vamos ver como é que foi esse jogo na reportagem da Marina. 25 mil. Chuva, protestos. E Jürgen Klopp. É o quê? Sim, o ex-treinador histórico do Liverpool estava na tribuna do Allianz Parque para assistir a Palmeiras versus Red Bull Bragantino pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Mas não era um rolê aleatório, não. Klopp agora é diretor global do grupo Red Bull e veio conhecer um pouco mais do Braga.
Em campo, o técnico Abel Ferreira escalou o time A, com um ataque 100% das crias da academia: Estevão, Luigi e Thales. É um ótimo teste, porque sendo início de temporada, vale a pena fazer essa troca de como ele criou 2 times, né? Então, acho válido. Eu acho que tem que haver, sim, contratações, e quem ele deveria trazer é o Gilberto. Acho que ele está jogando muito e a gente está precisando, porém, está precisando bastante de contratação. Acho que o Palmeiras é a melhor base do Brasil, na minha visão. Tá aí o Estevão, o Henrique. Eu acho que tem que usar quanto mais melhor da base e também contratar. Bom, vamos voltar pro jogo aqui. É que o ritmo do grupo Alviverde estava igual ao da diretoria no mercado, lento. Tanto é que foi o Massa Bruta quem levou perigo em 2 oportunidades claras. Aos 12 minutos, John, ex-Palmeiras, parou em defesa de Everton, assim como o Vinicinho no rebote. 10 minutos depois, Marcos Rocha perdeu a dividida com Capixaba e o goleiro Alviverde fez nova defesaça diante do mesmo Vinicinho. A gente sabe o peso da camisa que a gente veste e da cobrança. Óbvio que a gente tem convicção e tem a plena certeza que a gente vai melhorar, que vai fazer um grande ano, que vai ser uma grande temporada. Aos 12 minutos do segundo tempo, Estevão partiu pela direita e cruzou. Richard Rios não chegou e Fabinho pegou em cheio, mas a bola foi para fora. Com Rafael Veiga em campo, o Braga teve falta perigosa, mas desviada pela defesa. Minutos depois, o trio Facundo Torres, Flaco Lopes e Piquerez, que não jogava desde julho do ano passado, entrou no gramado também. No final dos acréscimos, o Palmeiras quase abriu o placar. Alan mandou no travessão e, na sequência, o Estevão chutou para fora. No fim, foi isso, 0-0. Nós sabemos qual é o caminho, sabemos qual é o processo, sabemos onde é que estamos, sabemos onde é que queremos chegar, sabemos aquilo que queremos. E eu estou aqui há 5 anos, ou vai para o 5º ano, e todos os anos as nossas equipas foram competitivas e seguramente podem contar com isso, que nós vamos ser competitivos quando tivermos que ser competitivos e quando o treinador achar que tem que ser competitivos. Neste momento é a altura para carregar baterias, é a altura para aproveitar o Paulista e meter toda a gente a jogar. Sim, queremos muito ganhar o Paulista, mas se não ganharmos também não vai haver problema nenhum. Vocês só têm que saber que o meu futuro é no Palmeiras e não há muito mais nada a dizer sobre o meu contrato, porque neste momento o mais importante para mim e o meu foco agora é melhorar os processos da nossa equipa, é carregar as baterias dos nossos jogadores. O meu foco agora é tornar a equipa mais competitiva, o meu foco agora é arranjar soluções para os nossos problemas. Com esse resultado, o Palmeiras tem uma campanha com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota no Campeonato Paulista na 2ª colocação do Grupo D. O Klopp pode ter tido sono em alguns momentos desta noite, mas tem torcedor palmeirense que está bem acordado e quer que outras pessoas acordem também. Mas eu acho que tem que contratar sim. A gente ficou na expectativa do Andrés Pereira, aí não veio. Vila Sante não vem. Ninguém vem, mano. Pelo amor de Deus, a gente vai jogar o Super Mundial. Como é que o nosso diretor de futebol não consegue convencer os caras a querer vir jogar no Palmeiras que vai disputar Super Mundial, velho? Eu não consigo entender isso, mano. Ô, dona Leila, gol custa caro, viu? Custa caro. Então vamos parar de ser muquirana e contratar. A torcida tá cornetando, hein? Nossa, a torcida tá brava. A torcida tá brava. A voz do povo é a voz de Deus. É. E esse resultado em campo, o futebol que o Palmeiras apresentou em campo, você foi lá, né, Alex? Não fui não, graças a Deus. Você não foi? Graças a Deus eu Ainda escapei bem, você ia dessa. ter uma indigestão. Não, graças a Deus, escapei dessa e lamento por quem foi, os 25 mil heróis que estiveram no Allianz Parque. A gente entende que é começo de temporada, aquilo que a gente vem falando sempre, que ninguém ainda está em forma, mas tudo tem um limite, né, gente? O São Paulo não está no início da temporada e arregaçou o Corinthians daquele jeito? Como é que pode? Então, assim, o fato de ele estar no início da temporada também não dá o direito de um time a não chutar uma bola no gol durante 96 minutos, né? Fora os acréscimos do primeiro tempo, que eu não sei quantos minutos foram. Então, mais de 96 minutos, a gente não viu uma bola em direção ao gol. E se não fosse o Everton no primeiro tempo, o Bragantino, que tinha perdido 3 de 4 jogos, teria liquidado o jogo. Porque o Everton salvou o Palmeiras na primeira etapa. Um time sem inspiração, errando o passe de 30 centímetros, sem qualidade, sem nada. Sem nada. O Abel admitiu, inclusive na coletiva, que o time foi muito mal. Então, cabe a ele, com os recursos que ele tem, com os jogadores que fazem parte do elenco, mudar essa história. Semana que vem tem derby, tem Palmeiras e Corinthians. E aí? Vai ser nessa nhaca aí?
E a diretoria, como diz o Abel, está a comer pipocas, porque não está fazendo absolutamente nada. O Abel dá o recado em todas as coletivas que precisa de jogadores. Reposições básicas. Saiu o Vitor Reis, tem que ter um zagueiro. Saiu o Gabriel Menino, chegou o Emiliano aí, mas ainda ele quer mais um jogador de meio campo. Saiu um monte de atacante, chegou o Facundo e o Paulinho, que só pode jogar daqui a 2, 3 meses, que também não resolve. Precisa de um camisa 9. E eu aplaudi o torcedor ali, porque realmente gol custa caro. O Paulo Sérgio sabe, ele é atacante. Qualidade. Quem faz gol, quem é artilheiro, tem uma valorização natural dentro do futebol. E o Palmeiras não tem esse artilheiro. Ah, mas quem que você indica então? Não sei, eu não trabalho no Palmeiras, não sou staff do Palmeiras. Tem gente que é muito bem paga para isso lá e não está resolvendo há muito tempo. Porque essa questão do 9 não é de agora, esse mês. Há muito tempo o Abel está esperando um camisa também, 9. né? Tem que repor, né? Há muito tempo. Então, o Palmeiras não pode ficar deitado no passado recente. Ah, mas ganhou 11 títulos em 4 anos. Parabéns. Então fecha a porta do clube e não precisa mais jogar. Sai das competições, encerra as atividades do Palmeiras e manda todo mundo embora. Não, um time grande continua. E a valorização de um elenco e de um clube vem com títulos. Para você fazer uma renovação de elenco com sabedoria, com inteligência, é preciso trabalhar e renovar as peças que têm o ciclo encerrado, como foi com o Zé Rafael, como está sendo com o Rony, como foi com o Dudu. Isso tem que acontecer, tem que chegar gente boa, com qualidade, e isso naturalmente vai gerar mais conquistas para o Palmeiras, mas isso não está acontecendo. E aí, Paulo? Nossa, você tá meio exaltado. Ah, eu acho que ele Não tá... é... Ele tem sentido, hein? Tem sentido? Tem sentido. Eu não vejo tudo isso, não. Porque tá no começo? Tá no começo. Tem que dar tempo. A fala do Abel é, calma, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. Ele já tá pro 5º ano, gente. Tem que ter calma, o treinador tem que observar os jogadores. Aí se não observa os meninos que jogaram a copinha, eu reclamo. Como tem o pessoal do São Paulo reclamando que não põe a garotada pra jogar. Aí põe pra jogar, o torcedor reclama. Aí contrata. Tem que calma, ele sabe o que ele tá fazendo. Ou não sabe? Ele pode saber, mas a diretoria tá sabendo? Acho que tá. Ele tem um respaldo ali, eles conversam. Você acha que eles não conversam? Essa historinha aí. Não sei. Aí se tem algo que eu não sei, já é a parte. Agora, a fala do Abel, o que me dá a ver é que ele sabe o que ele está fazendo, até porque ele sabe a hora que tem que acelerar. Eu não sou contra. Num jogo contra o Corinthians, ele não pode mais. Lógico que não, revezar. E ele sabe disso. Tá bom. Agora é o seguinte, essa coisa que ele fala, como pode? O time já está desgastado, 20 dias, 5 jogos. Mas se ele mesmo dividiu o elenco em 2, jogadores jogaram no máximo 3 jogos e outros jogaram 2 jogos. Então 3 jogos em 20 dias é uma média de um jogo a cada 6 dias. Não dá para cansar ainda. Eu sei, Alex. Eu sei. Os times no Brasil não tiveram a fase de pré-temporada. Há um desgaste, porque ao mesmo tempo que esses jogadores estão fazendo a parte física, eles estão jogando. Você sabe disso. Eu sei. Então esse descanso que o Abel dá é de uma semana para alguns jogadores, além de treinar forte, jogar. Então precisa desse time. E aí a pressão, no meu ver, é desnecessária. Tá bom. Então temos aqui 2 posições, muito interessante, cada um faz sentido. Né? Tudo que você falou faz sentido, tudo que ele falou, você vê, eu tô realmente indecisa. Enquete, nova enquete! Quem tem razão? Como acabamos de ver na reportagem aí da Marina, o Jürgen Klopp, ele esteve ontem, né? Coitado, no Allianz Parque. Puxa ele vida. esteve lá. E o Abel Ferreira presenteou o ex-técnico do Liverpool com uma garrafa de vinho, mas na coletiva de imprensa, ele não foi nada modesto na comparação do trabalho dos dois. Dá uma olhada. Tudo isso que você está falando. Olha, todos vocês sabem que desde que eu cheguei, e nunca menti para ninguém, que eu sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. Portanto, e como eu te disse, sou um treinador de projeto e isso não vai alterar. E aí, a declaração do Klopp? Vou começar aqui pelo Paulo. O que você achou? Bom, eu acho não, eu creio que foi desnecessário. Até porque
o trabalho que o Klopp fez no Liverpool foi um trabalho de excelência. O Klopp tirou o Liverpool de uma fase muito ruim e ganhou a Champions League. Então, eu creio que você poderia ter essa fala, Abel, se você ganhasse a Champions. E aí, Alex? Eu acho que o Abel foi infeliz na tentativa de mostrar que ele tem sede de títulos e que não está num piloto automático como ele interpretou na pergunta do Leandro Boldaquian, que fez o questionamento para ele na coletiva. Se você pegar... O que é a pergunta que foi? A pergunta do Leandro? Ele perguntou se nesse início de temporada o time ainda está buscando o melhor momento, a melhor fase, se ele também se coloca nessa situação de ainda está buscando um ajuste, ele como treinador, ou se não, ele quis falar que ele está com fome, que ele está com vontade, que ele não está no Palmeiras à toa para passar o tempo, que ele está dedicado, que ele quer ganhar mais títulos, que ele está motivado. Ele deve ter falado isso. Mas precisava citar o mas para mostrar, ele falou, eu tenho tanta fome de títulos que eu tenho mais títulos em menos tempo do que o Klopp teve lá. Então ele foi infeliz nessa tentativa de mostrar que ele tem vontade de ficar no Palmeiras, entendeu? Acho que ele foi desnecessário foi comparar. desnecessário. Ainda mais com um diretor que hoje é mundial da Red Bull. Vai ver que um dia pode contratar o Abel, só que não contrata mais. E às vezes é o jeito de falar e o tom, né? O modo de falar. O tom de falar não pegou bem. Novo contato com a Marina Buffon no estádio 1º de maio. Omar, a gente já tem a escalação oficial do Santos para esse jogo de logo mais, 6h30 contra o São Bernardo? O Neymar vai jogar? Temos sim, Michele, inclusive neste momento está rolando o hino nacional, as equipes já estão em campo. Vou trazer para vocês aqui então os 11 iniciais de Pedro Caixinha, os 11 que são tidos aí, sem Neymar, como o Alex perguntou aí por enquanto, como os ideais pelo técnico Pedro Caixinha. Então na tela a escalação do Santos para esse jogo contra o São Bernardo: Gabriel Brazão no gol, JP Sherman, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Diego Pituque Soteldo, Léo Godoy na ponta direita, Guilherme e Tiquinho Soares. Tiquinho Soares que entrou em campo contra o Velo Clube, mas hoje faz a sua estreia como titular. Também uma outra informação importante é que o zagueiro Gil, foi relacionado pela primeira vez. Inicialmente ele não estava nos planos do Pedro Caixinha, mas foi relacionado e deve ser aproveitado pelo técnico. Para finalizar, a gente subir para as cabines para fazer esse jogo de logo mais. Mercado da bola, o efeito Neymar tá dando resultado. Agora a informação dada primeiro pelo jornalista Fabrício Romano e confirmada pelo setorista do Santos no site Gazeta Esportiva, Rodrigo Matucci, é de que Arthur Melo, ex-Juventus, aliás, está na Juventus, lá da Itália, é um reforço que está muito encaminhado. Teria sido um pedido do Pedro Caixinha e também facilitado em relação ao Neymar. Ele viria por empréstimo até o final do ano com opção de compra. Então, o Arthur Melo, que não conseguiu, infelizmente, se fixar em nenhuma equipe em que atuou fora do Brasil, como o Barcelona, a própria Juventus, também a Fiorentina, foi ali, começou a carreira no Grêmio, teve uma relação mais próxima com o Neymar na seleção brasileira e está a caminho do Santos. Ao que tudo indica, essas negociações estão avançadas, o Peixão já fez uma proposta e aguarda a staff do jogador aí por uma resposta positiva ou negativa. Tá certo, Mi? Agora eu vou subir para fazer esse jogo e trazer todas as informações para vocês amanhã. Beijo, tchau. Beijo, Má. Bom trabalho para você. Expectativa para o jogo? Então, eu não entendo o que dá na cabeça de certos treinadores. O Luan Pérez é um bom zagueiro. Estava até falando aqui com o Alex sobre o Zé Ivaldo. Será que o Gil não tem condições de colocar o Zé Ivaldo no banco? Não é possível, Caixinha. Não inventa, filho. Joga com o quê? Faz o simples. O Gil é um jogador experiente. O Gil pode colocar de novo esse Santos aí nos trilhos. Até porque é Gil, aí chega Neymar, chega outros jogadores que vão dar peso para essa equipe. Então hoje, infelizmente, o Santos que está aí não põe medo de muita gente, não. Não, esse Santos de agora, o que atuou contra o Velo Clube, por exemplo, que é a base do time de hoje, deu dó, cara. Fiquei com pena do torcedor do Santos, muita pena. E ele foi presenteado com essa notícia da chegada do Neymar, que deu um impulsionamento fantástico até ao ânimo de todos do Santos, inclusive propiciando outros jogadores a poderem chegar também, como o Arthur
Eu não tenho dúvidas de que o Neymar no Santos vai incentivar muita gente a querer jogar no Santos também. Sim. Né? O David Washington, que foi revelado pelo Santos, vendido muito cedo para o Chelsea, está praticamente acertando a sua volta também para Vila Belmiro, vai ser uma bela opção para o ataque. Né? O Rony, que já tinha descartado, aceitou voltar a conversar, quer dizer, você acha que o efeito Neymar já não está fazendo parte disso tudo também? Então o Santos tem muito a ganhar, muito a crescer com o Neymar chegando. As consequências vão ser muito positivas e podem salvar o Santos de novos vexames em 2025. Legal, então a gente tem agora palpitômetro Opa! Em dose tripla, sei lá, aqui no Gazeta Esportiva. Vamos ver o palpite de vocês para esse jogo entre São Bernardo e Santos. Começando com Paulo Sérgio. Qual jogo? São Bernardo e Santos. São Bernardo e Presta Santos. atenção, 2-1. Para quem? São Bernardo. 2 pro São Bernardo, 1 pro Santos. Alex Miller. Sabe que esse palpite do Paulo Sérgio é muito bom. E eu faria 2-1 pro São Bernardo também, se não tivesse tido esse ânimo novo, renovado no Santos. Como teve, por causa do Neymar, eu vou dar um voto de confiança para esse time aí. Demora. Vai ser 1-1. 1-1. Pra quem? Voto Tô de brincando. confiança. Pro juiz. Ô, diretor, eu acho que eu falei 2-1 pro Santos, não foi? Que vai. Aê, 2-1 pro Santos. Ela tem que acertar o palpite dela. A Marina dá pra dar o palpite dela? Não dá, mas ela falou 2-2, certo? Beleza, então vamos ver aí. Quem será que vai ganhar o palpitômetro amanhã? Sou eu, 2-1 pro Santos. Beleza. Calma. A gente vai pro Moisés Zucarelli agora. Salazar tá lá, tá chovendo. Conexão São Paulo, Campinas. Sei não, hein? Chega mais, Salazar. Noticiário do Coringão tá agitado. Vai ser 9h30 esse jogo aí. Conta pra gente. Tá agitado, viu, Michele? Eu tava aqui olhando aqui para trás, a gente até tem umas imagens aí. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, veio pro campo agora há pouco conversar com o pessoal da Ponte, da Federação, da Polícia. Por enquanto, jogo mantido. Ponte Preta e Corinthians marcado para 7h45. A chuva diminuiu. Neste momento, o gramado não tem condição de jogo. Há uma esperança de que a condição vai melhorar com o passar do tempo. Então, daqui a pouquinho, eles vão voltar aqui pro campo para fazer uma nova avaliação, novos testes. Por enquanto, jogo mantido no horário pré-marcado, mas isso pode mudar depois dos testes de logo mais e a gente vai atualizando aqui até o final do programa de hoje. Michele, agora saindo um pouquinho daqui sobre o jogo, né, dessa pauta do jogo, que a gente vai falar mais lá na frente, vamos falar de novo um pouquinho de bastidores, dois assuntos muito importantes. O primeiro deles, o Augusto Melo protocolou hoje na Comissão de Ética do Corinthians um pedido de afastamento do Romeu Tuma Júnior da função de presidente do Conselho Deliberativo. Augusto Melo declarou guerra contra o Romeu Tuma Júnior, está muito insatisfeito. Qual que é a alegação do Augusto? Ele está dizendo que o Romeu tem sido parcial, que ele não tem sido neutro nesse processo que está levando ele, Augusto Melo, a eventualmente responder pela destituição ou não, né? Colocar a destituição dele em votação no Conselho Deliberativo. Procuramos o Romeu, que disse que está muito tranquilo, que inclusive tem o amparo da Justiça, que já deu para ele a concordância de que está tudo sendo seguido conforme o Estatuto e de que vai se defender do que tiver que se defender lá no Conselho Deliberativo ou na Comissão de Ética. Então temos esse novo agravo aí, esse novo empecilho, porque isso também pode fazer o Augusto de novo solicitar uma liminar na Justiça Comum, alegando que agora tem que aguardar o processo do Romeu Tuma Júnior para depois votar a destituição dele. Vamos ter que aguardar cenas dos próximos capítulos. E um outro problema aí é a venda do garoto Denner. O Corinthians tem uma joia na base, que é o lateral esquerdo Denner. Ele tem só 16 anos de idade. O Corinthians recebeu uma oferta do Chelsea de 8 milhões de euros. Tem bonificação e tudo mais, mas a proposta à vista ali concreta é de 8 milhões de euros. A torcida está revoltada, porque o garoto é uma promessa constantemente convocada à seleção brasileira de base. Acabou de jogar a Copa São Paulo, fez gol na final só com 16 anos de idade e o Corinthians está propenso aí a vender. Qual que é a alegação do Corinthians? Se não vender por 8 milhões de euros, vai acabar perdendo ele para um clube brasileiro por 10 milhões de reais. Por quê? Porque na hora que fizeram o contrato dele, o contrato profissional, que com 15 para 16 anos você perde aquele contrato de formação e pode pela primeira vez fazer o contrato profissional,
o Corinthians aparentemente não apostou muito no Denner. Em abril do ano passado, essa diretoria fez um contrato com salário baixo, consequentemente com multa baixa. Botou o garoto para jogar a Copa São Paulo, o garoto explodiu e agora o Augusto Melo disse que não tem escolha. Se ele não fizer isso, o garoto vai sair por um valor muito mais baixo. E tentou renovar o contrato, mas aí o empresário, que é o Juliano Bertolucci, não quis renovar o contrato. Aí é aquilo, né? Juliano Bertolucci realmente não quis renovar o contrato, mas era só o Corinthians, na hora de ter feito contrato profissional, ter apostado no garoto, como a gente vê aí os garotos do Palmeiras recentemente. Bota o salário lá no alto, bota a multa lá no alto, mas o Corinthians não fez isso e, pelo jeito, vai perder o Denner, de 16 anos, jogador da Seleção Brasileira de Base, por apenas 8 milhões de euros lá para o Chelsea. Está dando o que falar isso aí internamente lá no Corinthians, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com as escalações. Isso, né? Porque você tem que apostar na pessoa certa, na hora certa. Imagino que muitas apostas também não dão certo. Mas entre você vender por 8 milhões de euros, que dá, sei lá, 6 vezes 8? 48 milhões de reais e 10 milhões de reais, vai ter que ser por 48. E agora? Agora sente e chora, pelo visto não tem o que fazer, né? Eu não vejo que é um valor assim muito ruim, não. Não até é ruim? Porque. Não era melhor ficar até com porque, esse menino? gente, até porque. Vamos pôr o pezinho no chão. Não dá pra pôr no profissional? Tá super valorizado os valores no Brasil. Os clubes do jeito que estão aí, daqui um pouco vão quebrar. Porque estão fazendo loucura aí, pagando salários exorbitantes aí. É verdade. Não dá. E aí, se começar na base também, pegar todos os jogadores, é um garoto que ele sobressaiu por quê? Por causa das qualidades dele. Mas anteriormente não mostrou aquilo que nós vimos hoje. A gente já teve Lulinha, lembra? Então, pé no chão, isso aí. Pé no chão. É um valor bom a receber, como outros jogadores também na base do Corinthians aí, todos têm condições de serem vendidos. E se sai com esse valor do Corinthians hoje, é muito bom. Quem disse que ele vai vingar no profissional do Corinthians hoje? Ou quem disse que ele vai vingar no Chelsea, né? É difícil. Não deixa de ser uma incógnita, uma aposta, não dá pra ter certeza de nada. Não dá pra falar que não, mas se ele ficasse, ele ia passar a valer 80 milhões de euros depois. Não dá. Porque também existiria o risco de não vingar, com 16 anos é muito novo ainda. É muito novo. Então, correria o risco dele chegar no profissional, não render do jeito que as pessoas imaginavam. E ser descartado. E ser descartado vale bem menos. E esses 8 milhões de euros, o Salazar pode até depois confirmar, tem bônus aí embutido, que pode chegar passar 12,5 de euros pelo bônus que faz parte dessa negociação. Então, eu acho que é uma coisa inevitável, até pela situação difícil do Corinthians. Mas não tinha que ter aproveitado igual aproveitou o Hendrick, o Estevão? Não, mas é um jogador de defesa. Anos. E é um jogador de defesa. Muito novo. Então isso aí também, jogador de defesa vale menos. Né? Sei que o Vitor Reis foi por... Então. O Vitor Reis foi muito caro 35 até. de euros. Mas é o maior vem da história, né, para um zagueiro. Agora eu quero os palpites para Ponte Preta e Corinthians. Lá vai Paulo Sérgio. 2-2. Jogo lá contra a Ponte difícil. Não vai jogar os titulares. 2-2. Alex Miller. Se for polo aquático é 5-5, mas se for futebol vai ser 1-1. Também empate. Todo mundo apostando no empate. Você também? Não, 3-1 Corinthians! Eu pensei que você ia perguntar, eu acho que eu falei... Esse jogo eu não tenho dúvida, 3 pro Corinthians, 1 pra Ponte. E o Salazar, o que ele acha? Se tiver jogo, 2-0 pro Corinthians aqui hoje. Corinthians, muito bem. Então, ó, eu e o Salazar apostamos na vitória do Corinthians e vocês dois no empate. Vamos ver. O assunto agora é a Portuguesa e São Paulo. Zé Paz, escalação do técnico Zubeldia, hein? Você já sabe quem que ele vai colocar em campo logo mais? Dá pra gente prever, né? Fazer uma previsão aqui, né, Michele? Levando em conta aí o que o Zubeldia tem comentado com a gente nos últimos jogos, que ele pretende escalar sempre o mesmo time a cada 2 partidas, depois descansar esse time, colocar outra equipe em campo, rodar todo mundo, dar minutagem para todos esses atletas do São Paulo, pelo menos num primeiro momento agora de Campeonato Paulista. Então vamos colocar aí na tela o provável São Paulo completamente reserva nesse jogo contra a Portuguesa, daqui a pouquinho, 21 horas e 35 minutos lá no estádio do Pacaembu, que deve ter o Jandrei no gol,
gol. Na lateral direita, o glorioso Ferrarese jogando ali improvisado. No miolo de zaga, o Juan com o Sabino e aí o Patrick fechando o setor pela esquerda. No meio de campo, o Marcos Antônio junto com o Bobadilha e o Matheus Alves, um menino da base, ganhou a copinha agora, pode ser que ganhe uma oportunidade fazendo essa meia de ligação. O Rodriguinho pode jogar ali também. De um lado, o Eric, do outro, o Ferreirinha, lá na frente, André Silva. Este o provável São Paulo de Luiz Ubeldia daqui a pouquinho. O Damian Bobadilha, jogador paraguaio aí desse elenco do São Paulo, conversou com a TV oficial do clube lá na internet, falou sobre a importância desse jogo, principalmente para os reservas, né, que serão utilizados pelos Ubeldia nesse jogo de hoje. Então vamos ver o Bobadilha aqui no Gazeta Esportiva. Eu acho que para a maioria que vai ter a oportunidade é uma coisa muito boa. A gente vai tratar de fazer o nosso melhor, pegar ritmo de jogo também para estar todo mundo no mesmo nível. Então é aproveitar a oportunidade e tentar fazer o nosso melhor. No jogo com o Corinthians já deu para perceber que o time está bem encaixado, está fazendo as coisas melhor e temos que continuar melhorando para os objetivos que temos nessa temporada. Nosso time tem muitos jogadores de qualidade que podem jogar em qualquer momento, então dar um descanso para alguns, dar rodagem para outros é importante também. Tá, então, Bobadilha, aqui no programa de hoje, gostam desse esquema aí, desse jeitão do Zubeldia, poupando jogadores, já pensando em outra partida, já pensando lá contra o Santos. Tá certo o treinador argentino ou não, Michele? Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais um pouquinho de São Paulo ainda no finalzinho do Gazeta Esportiva, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Valeu, Zé. O que vocês acham? Vocês que entendem aí são Então, a minha fala é a mesma em relação ao Abel do Palmeiras. Eu ia falar a mesma coisa. É a mesma fala, é um início de temporada. O Zubeldia precisa saber com quem ele pode contar. Está dando oportunidade para alguns jogadores da base. Alguns jogadores também que querem ser titular têm que demonstrar nesses jogos. E o São Paulo, como o próprio Alex falou, tem superioridade no jogo. Agora, tem que demonstrar isso em campo. Até porque a Portuguesa precisa do resultado. Verdade, a Portuguesa está na zona do rebaixamento e tem a volta de jogadores importantes aí para o time dela. E o São Paulo, com o time reserva, vai tentar se superar. E acho que esse trabalho de começo de temporada que os treinadores fazem, e todos fizeram, né? O Ramon também fez, de colocar time reserva. Hoje o Corinthians, por exemplo, deve com o time reserva também. Então, por conta disso. Todo mundo. Então faz parte. Eu acho que tá certo o Zubeldia. Seria complicado se ele ficasse forçando a barra logo no começo, para somar pontos que nem são tão necessários. No final de semana, não é? Palmeiras e... Qual? Palmeiras e São Paulo? Não. São Paulo é o Santos. Santos. Quem joga o São Paulo aí? Palpitômetro de novo! Palpitômetro. Pela terceira vez no Gazeta Esportiva! Tem mais um palpitômetro? É hoje! Você gosta do palpitômetro, hein? Tem um monte de jogo legal. Vamos lá. Ó, quem acertar os 3 palpitômetros, se alguém acertar os 3 palpitômetros, vai levar um presente. Ah, é? É. Mas é top, né? Vai levar um presente top. Mas pode acertar a coluna ou tem que ser o resultado cravado? Cravado. Que coluna? Cravado aí também não, cravado, né? É 2-2, é 3-1. Se acertar os 3. Ele não quer dar o presente, então. Cravar os 3, o chileno vai pagar o jantar. Ele falou lá na Marguerita Pizzaria. Posso mudar? Não. Ele paga só o jantar, entendeu? Não. Posso mudar o palpite? Vamos lá. Palpitômetro Portuguesa e São Paulo. Quem é tetra começa. Então você começa. 2-1 Portuguesa. 2-1 Portuguesa, o meu palpite não foi esse. Qual que é o seu, Alex? Você lembra do seu? Apesar de eu achar que o São Paulo vai ganhar, eu vou com o coração. Pra mim vai ser 1-1 e o empate é muito bom pra Portuguesa. Ai, você só tá com empate, Alex. Tudo 1-1 hoje. E eu? Eu falei 2-1 São Paulo, diretor? Ou 2-0? 2-0 São Paulo! E o José Paz, o que ele fala? Gostei do seu palpite, Michele. 2-0 São Paulo. Aê! Então eu e o Zé estamos com 2-0 São Paulo. O Alex tá no muro e o Paulo apostou na Portuguesa. Então tá. É a chance da Portuguesa. É isso aí. É a chance da Portuguesa. E eu vou torcer pro Paulo acertar. Volta aqui, Salazar. Já temos a escalação oficial do Timão para esse duelo contra a Macaca? Ele não tá lá? Ricardo Prado no gol. Ele não tá lá. O Fernando Scherer. Vamos comentar de São Paulo e Portuguesa, o diretor disse aqui. Comentem! Vamos comentar São Paulo e Portuguesa. Pois bem. Primeiro, eu acho muito legal
a gente vê o Pacaembu de volta ao cenário do futebol profissional, do Campeonato Paulista. Eu estava com muita saudade do seu, do meu, do nosso Pacaembu. Que me lembra o Coliseu de Roma, falava o Avalone. Não está tão feliz não com algumas mudanças que fizeram no Pacaembu. O gramado ele não gostou, da área VIP, mas o mando de campo é da Portuguesa, não tem nem que se meter nisso. Mas ele deu um toquinho. Mas não ficou bom o estádio? Ele falou que não precisa algumas mudanças deve ter coisa para arrumar ainda. Não, mas sempre tem coisa para arrumar, né? Mas eu acho muito legal ver o cenário do Pacaembu fazendo parte outra vez. Você jogou muito no Pacaembu, né, Paulo? Só joguei no Pacaembu, praticamente todos os jogos. Os mandos do Corinthians eram no Pacaembu, só clássico que era no Morumbi. Então, o Pacaembu é a casa do futebol paulista, né? Eu amo o Pacaembu. Eu também. Saudade demais. Ô, Leila, para de Barueri, põe no Pacaembu e pronto. Ah, duvido. Eu também, né? Claro. Já temos o Thiago Salazar aqui. Ainda não tem? Vamos com o José Paes, então, para encerrar as últimas notícias do São Paulo. Tem mais notícias do São Paulo, Zé? O Cedric tá chegando. Vai ter mais algum reforço em vista? Como é que está a situação do São Paulo se mexendo para contratar nos bastidores? Porque São Paulo também não tá com dinheiro para contratar assim, né, Zé? Pois é, o mercado da bola lá no São Paulo, ele segue bastante agitado, né? O Moreira, que eu comentei ontem aqui, né, que estava indo lá para Portugal, acertou com o Porto lá de Portugal, tá indo mesmo e já foi ontem. Então ele seria utilizado hoje aí pelo técnico Luiz Ubeldia, já que é reserva. Então tá indo lá para o Porto, estava relacionado para esse jogo de hoje, já foi para Portugal ontem para acertar sua vida. Bom lembrar que o Moreira, ele tem cidadania portuguesa, já atuou até inclusive aí por seleções de base lá de Portugal, então tá indo mesmo lá para o Porto por empréstimo, não joga mais pelo São Paulo. Luiz Ubeldia entendia que ele ainda não tinha todas as credenciais para ser um jogador ali titular do São Paulo, pelo menos agora nessa temporada de 2025, então é um jogador que foi liberado, vai jogar lá na Europa. E aí alguns jogadores da base que eu queria comentar com vocês aqui. Primeiro o Hugo, volante, meio campo, jogador importante aí do São Paulo na Copinha, inclusive o Ubeldia comentou enquanto estava lá nos Estados Unidos que gostava muito desse jogador, jogava como um veterano, acabou tendo uma lesão importante na final da Copinha ali, no ligamento cruzado anterior do joelho direito, vai ficar muito tempo fora, vai passar por cirurgia, então é um jogador que o Ubeldia até gostaria de analisar agora em 2025, nesse começo de ano, mas vai ficar um tempinho fora por causa dessa lesão importante. E 4 jogadores que ganharam a Copinha com o São Paulo estão relacionados para esse jogo aí contra a Portuguesa, o Rian Francisco, artilheiro da Copinha, o Ferreira, o Matheus Alves, que pode ser titular ali no meio de campo, e ainda o Mike, lateral direito, inclusive passaram por trote lá no CCT da Barra Funda, rasparam o cabelo desses jogadores, enfim, então os 4 estão relacionados, o Ubeldia vai dar uma olhadinha neles na partida de hoje. Quero saber se está certo o Ubeldia, então, fazer essa análise aí nesse jogo contra a Portuguesa, Michele. Beijo grande, tô indo lá para o Pacaembu, amanhã eu trago a história completaça dessa partida aqui no nosso programa, tá bom? Beijão. Vamos para o resultado da enquete? Deixa eu ver, Tim. Qual grande clube paulista vai se dar melhor nos jogos de hoje pela 5ª rodada do campeonato? A maioria diz que é o São Paulo. Eu falei o São Paulo, mas também falei que o Corinthians ia ganhar. E falei que o Santos ia ganhar também. Bom, mas o pessoal diz que é o São Paulo, 57% dos votos. São Paulo tem um adversário mais frágil? Eu não duvido não. Inclusive o seu Garrafa, que tá lá nos vendo, tá cornetando. Ele tá cornetando. Ele vai aqui, a Portuguesa vai ganhar, kkkk. É meu palpite, A Portuguesa vai ganhar. Não duvida da Lusa não, hein? Garrafa, corneta. Pelo menos um empatezinho ela arranca hoje. Volta aqui, Salazar, por favor. A gente já tem a escalação oficial do Timão para esse duelo contra a Macaca? Não temos, Michele. Éramos para ter, mas sabe por que não temos? Porque nós não sabemos ainda se vai ter jogo. Mais uma vez o Osmar Menezes vai mostrar aqui para vocês. Eu vou dar uma afastada aqui na cabine. Inclusive o Fabinho Soldado tá dando aqui, tá dando uma voltinha aqui embaixo. Tá mostrando ele ali, Pedra? Aqui pertinho da lateral aqui. Dá uma olhada. Percebe que o campo ele melhorou bastante. Ainda está impraticável, na opinião da Comissão Técnica do Corinthians. Inclusive, não é só o campo o problema. O vestiário estava completamente inundado. Estão tentando resolver lá, tentando dar um jeito. Mas o campo está melhorando. Vamos ter que aguardar. A informação de bastidor, de apuração que a gente pôde colher aqui, Michele, é de que o jogo será adiado em pelo menos, no mínimo, em 1 hora.
Então esse jogo que está marcado para 7h45, pelo jeito, só às 8h45 no mínimo. Essa é uma informação de bastidor. O Fabinho está aqui agora porque ele acabou de se reunir com o pessoal da Federação Paulista. Estou de olho no celular, esperando as novidades. Mas antes mesmo dessa reunião, o pessoal já tinha adiantado para a gente que, no mínimo, em 1 hora, esse jogo deve ser adiado por causa da condição do gramado e também do vestiário. Você tinha me perguntado se as equipes já estavam aqui, eu falei que sim, mas na verdade não. Quem está aqui, quem veio para cá, foi a delegação, a parte da diretoria do Corinthians. O elenco está lá no hotel. Como eles perceberam que não tinha nenhuma condição dos jogadores fazerem aquecimento, subirem para o gramado e sequer entrar no vestiário, eles decidiram manter os jogadores no hotel, que é aqui pertinho, aqui do lado, e se a federação bater o martelo em algum horário, aí sim, com a condição aqui regularizada, eles pedem para os jogadores virem para cá. Essa é a situação nesse momento. Uma incógnita, um ponto de interrogação gigantesco. A gente ainda não sabe. Deve ter jogo? Deve ter jogo, porque diminuiu bastante, a chuva está até abrindo aqui, ó. Agora, que horas vai ser esse jogo? Isso a gente não sabe. 7h45, pelo jeito, não vai ser mesmo. Se tiver o jogo, seja lá o horário que for, vamos mostrar a provável escalação do Corinthians. Vou pegar aqui a provável escalação do Corinthians. O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza no gol, Léo Maná, João Pedro, Félix Torres e Hugo. No meio de campo, José Martínez, Alex Santana e Charles. Lá na frente, Ángel Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. Um time completamente diferente, né? Alternativo, com muitos reservas dentro daquela ideia de fazer o rodízio, da ideia de preparar o Corinthians para a sequência de 4 partidas em 9 dias antes da estreia na Libertadores. Essa é a tendência aqui hoje. Time reserva. Agora, que horas eles vão entrar em campo? Isso a gente não sabe. Pelo menos a situação está melhor do que estava lá naquela minha primeira entrada. Boa notícia, né? Ah, sim. Porque, ó, é 19h45, então acho que... A vantagem é que o jogo estava marcado para 7h45, então tem bastante tempo ainda para esperar, porque se fosse um jogo 9h45 nessa situação, seria difícil começar o jogo 11h45, meia-noite, adiariam. Como é 7h45, tem espaço até de 2 horas, 2 horas e meia até, para esperar e começar o jogo 9h30, 10 horas, Você porque é o horário... rápido, hein? Muito obrigado. Foi bem. É verdade, Fico inspirado bem com a sua sabedoria ao meu lado. Bem pensado. Passa, né? Não, e falando dessa escalação provável que o Salazar colocou, o que você acha? Não, mas já jogou com essa equipe, né? Já É jogou bom? com É essa boa equipe. essa? É uma equipe boa, sim. Até porque precisa colocar todos os jogadores para jogar. E eu creio que o Ramon está pensando nisso, até porque depois desse último jogo do Clássico aí, precisa de uma pausa aí para esses jogadores que jogaram o Clássico. É boa, mas assim, tem alguns que são bons jogadores, até com condições de brigar pela titularidade, como o Martínez, como o Alex Santana. O Charles, acho que ainda está um passo atrás de alguns outros que estão ali na mesma posição. O Thales Magno é um jogador com rótulo de titular. O Hernandes eu não gosto. O Romero é de lua. Tem dia que resolve, tem dia que é uma porcaria. O Léo Maná, bom lateral. Não, futebolisticamente falando. O Hugo também, mais ou menos, enfim. Então, Hugo Souza, goleiro. Sabe o que eu queria saber do Salazar? Será que o Salazar ainda está lá para eu fazer uma perguntinha? Tá lá? Ô Salazar, quando que vai acabar esse rodízio? Tem uma previsão, assim, para ficar... Eu chuto, no derby. Olha, vou até pegar uma colinha aqui. Tem uma previsão sim, Michele. É agora em fevereiro, porque olha só, o Corinthians pega a Ponte Preta, Noroeste, depois pega o Grêmio Novo Horizontino, e aí vem uma sequência muito, mas muito complicada para o Corinthians, como eu disse aqui anteriormente, 4 jogos em 9 dias, vai ter estreia na Copa Libertadores da América, enfim, por causa disso tudo, o Corinthians entende que esse é o momento, O Emiliano Dias falou pra gente que ele queria dar para cada jogador o tempo correto para ele fazer a preparação física de pré-temporada e algum tempo de minutagem de campo. Eles queriam fazer isso para todos os jogadores por pelo menos 30 dias. Né? Então, você tem aí por aí a ideia de que a partir da segunda quinzena de fevereiro, a partir do dia 10 de fevereiro, a gente já deve ter o Corinthians ali com força máxima, com um maior período de jogos. Dá uma olhada, o Corinthians pega o Noroeste agora no final de semana, depois pega o Grêmio Novo Horizontino. No dia 6, como disse o Alex Miller, tem o Palmeiras, e aí olha a sequência: Palmeiras, São Bernardo, Santos, Portuguesa, Guarani e a estreia na Copa Libertadores da América, jogo ali
ainda da pré-Libertadores contra o Universidade lá da Venezuela. Então, assim, é complicado. O Corinthians vai ter o jogo da Libertadores, mais 2 rodadas antes tem a Portuguesa, 1 rodada antes tem o Santos, 2 rodadas antes tem o Palmeiras. Essa é a sequência que o Corinthians está bem preocupado, tá trabalhando agora para chegar lá bem. Vamos dar uma olhada aqui, ó, dia 12 de fevereiro, tá vendo? Eu tava certo. Dia 12 de fevereiro, o Corinthians pega o Santos e aí começa a sequência aí. Tem Santos, tem Portuguesa, tem Palmeiras, tem estreia na Libertadores. Então até quase o final da primeira quinzena de fevereiro vai rolar esse rodízio. Depois pau na máquina, como a gente diria nas redações antigamente. Bem, Salazar, sempre justo, com todas as informações. Mas justo, até porque essa fase de preparação é uma fase para o Ramon e o Emiliano observarem os atletas que ele pode contar. Então, se o Charles, como o Alex aqui fala assim, mas esse aí tá mais lá. Não, mas se ele estiver bem, ele joga. Se ele estiver bem, ele joga. Titular? O irmão, Michael chegando. O ano é longo, tem muitas competições aí, tem muita coisa para acontecer. Agora, permanecer como titular não é esse jogador, mas um jogo ou outro ele pode jogar como titular. Entendi, tá certo. Quer completar? Não, porque é isso aí. O que o Ramon tinha que fazer, ele vai fazer e não tem outra alternativa. E assim, o Ramon, ele ouve muito, né, o Emiliano? Muito. Mas ele que é o que manda lá. Na realidade... Ou são 2 técnicos? São 2 técnicos. Até porque o Emiliano, ele consegue falar bem o português. Aí o Ramon não fala muito, ele deixa pro Emiliano falar... Se comunicar. Tipo aí ele Moisés, até que aparece... Moisés e o irmão dele, Arão. Então quem aparece mais? É Emiliano. Mas sempre na realidade, o Ramon, ele foi que ensinou tudo pro filho. Entendi. Tá o pai, tá o filho. Uma bela dupla. Contrato até o final do ano? Sim. Acho que é até o final do ano que eles ficam lá, né, no Corinthians, né? A princípio, sim. Acertou esse time agora, eu acho. Sim, eu creio que é lógico que perder um clássico contra o São Paulo é difícil, a pressão vem, mas eu creio que perdeu no momento certo, até porque esses ajustes precisam acontecer durante a competição. É isso. É isso, turminha. Galera, Gazeta Esportiva encerra por aqui. Valeu, Alex Miller. Obrigada, Paulo Sérgio. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.